Sexo e Destino, de André Luiz, segunda parte, capítulo 13. Recolhido à organização assistencial vinculado aos nossos serviços nas adjacências do rio, Nogueira desencarnado se refazia. Então, existe uma casa, digamos assim, onde o desencarnado é acolhido, gozando das mesmas energias que ele estava acostumado, para que ele se refaça e possa seguir para o seu destino, no caso, o Almas Irmãs. Félix, que não sossegou enquanto não admitiu o seu reequilíbrio perfeito, o entregou aos nossos cuidados sem retornar a vê-lo. Agora desperto, Cláudio recebia nossas manifestações de amizade e apreço, envergonhado, confundido. Momento a momento se acusava denotando excessivo apego a complexos de culpa. Empregamos todos os meios justos para dissuadi-lo. Aproveitássemos os erros por lições, anotando-os no caderno do passado para consulta na própria oportunidade. Árvores soltam folhas mortas, a fim de servirem de adubo às suas raízes. As leis divinas preceituam o esquecimento do mal, a fim de que o bem se incorpore à nossa individualidade, gerando automatismos de elevação. Então, que sirvam de lições para o futuro. Nós também atravessamos crises semelhantes, mas acabamos descobrindo no serviço o remédio para as enfermidades do sentimento. Somos todos obrigados a nos prevenir contra a agitação constante de sedimentos dos vícios e transgressões do passado no vaso da alma, sob pena de frustrarmos as possibilidades do presente para melhorar o futuro. Embora a vida nos recomende jamais esquecer a nossa escassez, visto que consciências endividadas que ainda somos, por muito tempo, onde formos, carregaremos no espírito o bagaço de velhas imperfeições. Então, o que nós fizemos de errado fica lá no fundo, como a sujeira que fica no fundo do lago. Mas se a gente agita a água do lago, a sujeira sobe. Ou seja, se agitarmos os nossos sentimentos de culpa, etc., não conseguiremos nos melhorar. Nós carregamos nossas imperfeições, mas como ele disse, são lições para agirmos de forma diferente. Portanto, não devemos reavivar o passado. Devemos fazer o nosso melhor a todo momento. Se a misericórdia divina nos dá o esquecimento, é porque o passado deve ficar no passado. Lembra lá no livro anterior, quando ele disse que a pior coisa é a ideia fixa? Quando ficamos lembrando toda hora do que fizemos de errado, estamos nos mantendo na ideia fixa. Estamos estagnados e sabemos que água estagnada apodrece. Cultivasse a paciência, que ninguém consegue se aperfeiçoar sem paciência, até mesmo consigo próprio. Contava com amigos no Almas Irmãs, de onde havia descido as lides da reencarnação. Andava transitoriamente esquecido, sob efeito natural das experiências a que se condicionou no plano físico. Entretanto, oportunamente recuperaria mais amplos potenciais da memória, alegrando-se com reencontros abençoados. Nos referimos ao irmão Félix, que mostrava para com ele devotamento particular, se nos fosse possível descortinar inclinações especiais naquele espírito aberto a todos os apelos da fraternidade sublime. O companheiro se reconfortava, esperançado. No quarto dia, após o transe, nos comoveu com um pedido. Reconhecia-se amparado por muitos benfeitores, porque somente à custa de muitos favores, opinava humilde, pôde acordar
antes da morte para a realidade da alma. Porém, se envergonhava de procurar imediatamente o seu convívio, que aspirava a merecer no futuro. Se a divina providência, por amigos tão dedicados, lhe pudesse conceder novas esmolas, a ele que se categorizava por mendigo de luz, ansiava permissão para continuar trabalhando, mesmo desencarnado, no seio da família, sem ausentar-se do rio. Amava os filhos, considerava-os ainda moços e inexperientes, ambicionava converter-se para eles num servidor. Mas não era só. Deixou 2 criaturas, junto dos quais se reconhecia devedor, Nemésio e Márcia. Não pretendia largar a oficina terrestre na condição de inadimplente. Além de suspirar por se redimir diante dos credores, sonhava auxiliá-los e amá-los. Não lhe competia devotar-se ao bem dos outros e, principalmente, à felicidade daqueles 2 associados do destino, praticando os ensinamentos espíritas cristãos que teoricamente havia aprendido? De certo, por discrição e respeito, na consideração íntima do passado, não fez referências a Marita, cuja imagem se retratava no espelho da sua mente. Nogueira acrescentou que, se atendido, obedeceria lealmente aos programas de ação que lhe fossem traçados. Não cobiçava outra coisa senão instruir-se, melhorar-se, compreender e ser útil. A petição nos enternecia, entretanto, não tínhamos competência para decidir. Autoridades do estabelecimento que nos abrigava acolheram o assunto com simpatia e ofereceram medida básica à solução do impasse, desde que se munisse de aprovação. Nogueira residiria ali mesmo, apesar de se manter em atividade na proteção aos parentes. Ou seja, ele ficaria naquela casa de transição, onde ele estava sendo ajudado, naquele pronto-socorro. Agradecemos felizes, e quase que na mesma hora, Persília partiu com atribuições de mensageira, advogaria a causa no Almas Irmãs, convicta de que Félix emprestaria seu prestígio e patrocínio. Assim, no dia seguinte, regressou com o requerimento referendado. Então, ela conseguiu a aprovação. Permitia-se a Cláudio o período de 10 anos de serviço ao pé dos familiares antes de se elevar aos circuitos imediatos da espiritualidade para julgamento da existência transcorrida, reservando-se à Casa da Providência o direito de corrigir a concessão, fosse dilatando o tempo, se o interessado demonstrasse aplicação ao cumprimento das tarefas que formulava, ou cassação da licença na hipótese de se revelar indigno dela. Então, aprovaram que ele ficasse auxiliando os familiares, desde que fizesse o que prometeu, podendo até ficar por mais tempo se fosse conveniente, ou ser retirado se caso não merecesse a concessão que conseguiu. O requerente, satisfeito, se alegrou, estimulado pelo apoio que recebia, rogou colaboração para voltar ao Flamengo. Sentia-se fraco, vacilante, pássaro em plume, ansiando despencar-se do ninho. Mesmo assim, queria sair de si mesmo, trabalhar. Ou seja, ele queria ser útil, queria correr atrás do tempo perdido. Ajustaram-se providências. Moreira, que se mantinha com funções definidas ao lado de Marina, o auxiliaria. Admirei sem palavras o mecanismo da bondade divina. Aquele que foi seu assessor no desequilíbrio seria, e muito compreensivelmente, o arrimo nas tarefas do reajuste. Bonito, né? 6 dias sobre o acidente que levou Nogueira à desencarnação. Amanhecia quando pisamos nas areias do Flamengo, reconduzindo-o ao lar. Nos certificamos de que o amigo se reiniciava confiante.
De propósito, atravessamos com ele a pista de asfalto no local em que tombou. No entanto, não fez o mínimo apontamento com relação ao desastre. Apoiando-se em Persília, junto de mim, penetrou em casa acolhido por Moreira, que nos precedeu, cauteloso. Penetrou no aposento em que se instalou, observando que os filhos o conservavam intacto. Sentou-se no leito a refletir. O despertador anunciou às 6 horas, quando Marina se ergueu. Isolou-se no banheiro por instantes, preparou-se e, antes de se entender com Dona Justa sobre o lanche matinal do marido, penetrou no recinto em que nos achávamos e, em pensamento, dirigiu-se a Jesus, rogando-lhe abençoasse o Pai desencarnado, onde estivesse. Por isso é importante orar pedindo bênção ao desencarnado, ao invés de ficar chorando e se lamentando. Devemos ajudar e não desequilibrar o nosso ente querido. Enlevados, ouvimos palavra a palavra no clima de seus pensamentos harmônicos em que nos entrelaçávamos, embora jovem, senhora, exorasse o amparo do Senhor em silêncio. Cláudia se levantou, aproximou-se dela. Ao tocá-la, fremente de alegria, percebeu que a filha trazia no corpo e na alma a doce presença de Marita na cintura. Deu um passo à retaguarda, nos parecendo receoso. Temia profanar a excelsitude do quadro sublime que o defrontava. Marina lhe pareceu uma planta luminosa, modelada de carne, encerrando uma flor quase a desabrochar. A ideia de Cláudio relampeou na oração. Suplicava a Deus não lhe permitisse erguer caprichos acima de obrigações. Em seguida, reaproximou-se dela, abraçou-a brandamente e apelou. Minha filha, que é feito de Nemésio? Procuremos Nemésio, é preciso ampará-lo. A moça expectante não assinalou a advertência com os sentidos físicos, mas sem que pudesse explicar a si mesma a razão disso, lembrou a solicitação paterna de última hora. Nemésio, sim, concluiu mentalmente. Ela e o esposo tinham recebido notícias ao telefone, principalmente da parte de Olímpia. O médico da família procurou Gilberto no banco. As informações eram alarmantes, entretanto, hesitavam. Ela principalmente angustiava-se ao se imaginar no reencontro. Porém, se comentava que o sogro estava enfermo em estado grave. Rearticulou na memória o pedido de Cláudio ao partir e decidiu-se em espírito. Esqueceria o passado e ajudaria o doente no que lhe fosse possível. Inclinaria Gilberto à reconciliação. Não adiantariam mais tempo a visita. Os compromissos caseiros, no entanto, povoavam sua mente e afastou-se, mas conservando na forma de intenção consolidada o pedido que Nogueira lhe influiu. Ao café, sugeriu ao esposo as primeiras medidas atinentes ao caso. Cláudio, que observava atento, entrou direto em serviço. Alimentou as disposições favoráveis do casal, que não recuassem. Atendessem Nemésio, também era pai. Marina propunha, Gilberto ponderava. Por fim, o marido concordou. Telefonaria do banco, sondando o médico. Se a doença fosse mesmo grave, embora os constrangimentos da companheira na gravidez avançada, tomaria um táxi à noite para vê-lo. Deixando Persília, Cláudio e Moreira entregues às atividades, busquei a vivenda dos Torres, no encalço de Nemésio, que eu não mais vi, desde o trágico instante do carro em disparada. Entrei. Silêncio, vazio nos cômodos principais. Espantado, procurei o seu quarto, o quarto espaçoso em que conheci a esposa doente. Junto dele, hemiplégico e afásico no leito, apenas Amaro, o fiel amigo espiritual que velou por Dona Beatriz. Mobilizei compreensão e resistência para não me sensibilizar em demasia, prejudicando ao invés de ajudar.
Perplexo, ouvi do enfermeiro o resumo da tragédia em que aquele homem se envolveu, antes tão bajulado e tão rico. Cedendo à paixão que empolgava os seus sentidos e excitado pelos obsessores que o abandonaram assim que viram seu corpo arruinado e inútil, Torres, pai, se decidiu exterminar Marina e suicidar-se em seguida. Porém, ao praticar o crime, verificou que atropelou Nogueira e não a filha, entrando em desespero. E esse desespero cresceu tanto no seu espírito que o corpo doente não resistiu. Sobreveio o derrame. Ele, Amaro, avisado por amigos, foi encontrá-lo semi-paralítico e sem fala, no automóvel parado longe do local em que se desenrolou o delito. Parecia prestes a desencarnar, mas Félix apareceu de improviso e requisitou o apoio de todos os órgãos espirituais de assistência situados nas imediações, acumulando fatores de intervenção em favor dele. Orou, suplicando aos poderes divinos não permitissem sua saída do plano físico sem aproveitar o benefício da enfermidade no corpo carnal, que se desarranjou sem possibilidades de conserto. O diretor do Almas Gêmeas advogou para ele as vantagens da dor, que reputava santas, e o processo desencarnatório tinha sido imediatamente sustado. Então, o desencarne foi suspenso para que ele tivesse a chance de se modificar com o sofrimento. Quem era ele, Amaro, para censurar as decisões do irmão Félix? Alegava o amigo confidencioso. No entanto, perguntava a si mesmo se valia um homem ativo e inteligente como Nemésio ficar atado a um corpo desajustado assim. Desde a intercessão de Félix, o velho Torres era aquilo que eu via, um farrapo de gente largado à cama. A casa foi devassada pelos credores e empregados desonestos haviam fugido, carregando copioso fruto de saque. Baixelas, pratarias, cristais, porcelanas, roupas, telas, pequenos tesouros dos ascendentes das famílias Torres e Neves e até mesmo o piano e as joias de Dona Beatriz estavam perdidos na voragem. Apenas Olímpia, antiga companheira, vinha até ali 2 vezes por semana, a fim de prestar ligeira assistência ao enfermo, que, embora perfeitamente lúcido, não conseguia articular palavra em vista das alterações nos centros nervosos. E isso tudo, rematava o informante, desencantado, há menos de uma semana. Condoído, ali aguardei a noite. Vi quando Gilberto e Marina atravessaram o vestíbulo, seguidos de Persília, Moreira e Cláudio, tomados de surpresa dolorosa. Imaginando-se sozinho, o jovem bancário e a esposa não conseguiam dominar as exclamações de assombro, até que à frente do leito, cuja solidão o lustre deslumbrante parecia exagerar, de prostraram em lágrimas. Nemésio os reconheceu. Em vão tentou erguer a carcaça dolorida. Quis falar, mas não pôde, apesar do supremo esforço despendido. Pois o senhor que encontramos assim, papai, arfou Gilberto em desconsolo. Cabeça trêmula, o interpelado apenas falava de maneira enrolada, né? Nós, porém, que registrávamos os seus pensamentos, notamos comovidos que ele, reacomodado ao próprio equilíbrio, implorava aos filhos benevolência, compaixão. Contemplou a nora pelo véu do pranto e lastimou na linguagem inarticulada do cérebro: Marina, Marina, sou um infeliz. Perdão, pelo amor de Deus. Perdão pelas cartas afrontosas, perdão pelo meu crime. Eu estava louco, no momento em que lancei o automóvel no corpo de seu pai. Diga se ele morreu. Perdão, perdão. No entanto, a boca franzida somente repetia: para os
2 circunstantes. A terrível confissão paterna era simplesmente longa série de interjeições sem sentido. Vimos então que Nogueira avançava realmente para o bem que se comprometeu a dignificar. Somente naquela hora vinha a saber que quem foi o autor do atentado que lhe impôs a morte. Porém, longe de nos pedir orientações ou conselhos, recordou instintivamente outra noite, além daquela em que perdeu a existência. A noite na pensão de Crecina, cujas sombras haviam acobertado os ultrajes à sua filha, levando-a ao desastre fatal. Viu Marina, ajoelhada e obedecendo aos conselhos da própria alma, caiu ajoelhado, abraçando-se a ela, e como se ocupasse o íntimo da jovem senhora, apertada de sofrimento moral, fê-la buscar a mão de Nemésio para beijá-la com a reverência que os filhos devem aos pais. O enfermo, tocado no coração por semelhante gesto de respeitosa ternura, gaguejava sons ininteligíveis, implorando mentalmente perdão, perdão. Cláudio, testemunhando corajosa humildade, levantou-se de repente e, erguendo os olhos para o alto, clamou em pranto: Deus de infinita bondade, perdão para mim também. Naquela mesma noite, uma ambulância atendia à hospitalização de Nemésio, que após alguns dias de tratamento, sempre custodiado pelos filhos, subia em cadeira de rodas no prédio do Flamengo, onde passou a habitar, mudo e inerte, sob os desvelos da nora e incessantemente amparado por Nogueira, no aposento que pertenceu àquele que perseguiu por rival e que se erigia agora por destemido guardião. Os êxitos morais de Cláudio, comentados com admiração por alguns amigos no Almas Irmãs, estabeleceram para o irmão Félix um problema grave, embora sem qualquer importância no aspecto exterior. Dona Beatriz, ciente de que o pai de Marina, já desencarnado, obteve licença para se demorar ao pé dos familiares em missão de auxílio, queria também, pelo menos, rever o esposo e o filho. Cientificou-se de maneira superficial quanto aos acontecimentos desagradáveis em que os entes queridos se envolviam, porém, muito longe de abranger toda a sua extensão, alegava essa circunstância para reforçar o propósito. Peça viva na engrenagem doméstica, argumentava que não devia alhear-se. Se Marina desposou Gilberto, aceitava por filha, e se os pais mantinham discussões que não conheciam todos os pormenores, nada mais justo que partilhar as dificuldades, oferecendo mediação. Estabelecida a pretensão, Félix se negou a atender. Dona Beatriz recorreu a Neves, mobilizou a afeição de Sara e Priscila e voltou à carga. Entretanto, o diretor se conservou irredutível. Porém, Neves, que não se curou de todo da impulsividade, destacava o caráter aparentemente razoável do pedido e colocou tantas relações e tantos empenhos no assunto que o instrutor não encontrou outra alternativa senão aderir. Embora preocupado, determinou providências para que se efetuasse a excursão. Convidado a prestigiar Dona Beatriz com a sua presença, se dispensou delicado, conferindo àquele que foi seu pai ampla liberdade de ação e tempo. Mas, particularmente, recomendou-me que fizesse companhia aos 2 viajantes, pai e filha, que eu cooperasse com Neves na solução de qualquer emergência, pressentia obstáculos, receava riscos. Ou seja, ele não queria conceder o pedido, porque ele sabia que ia dar problema, ia dar ruim, né? Mas, como o Neves ainda era muito ansioso, ainda não tinha se libertado disso, acabou conseguindo, ele disse: André, vai, né, dar apoio, porque vai precisar.
Dona Beatriz, entusiasmada na contemplação do rio, embora soubesse que Nemésio passou a residir com o filho, não apenas desejava abraçá-lo, como também suspirava reavistar, a antiga moradia. Queria sorver o perfume da felicidade que teve, exclamava contente. E o pai, o Neves, satisfeito, incentivava todos os seus programas. Acompanhando a dupla, não me permitia opor interdições. Demandei o Flamengo, ouvindo a senhora Torres e admirando as reservas de sensibilidade e meiguice que vibravam em sua alma de escola. Exteriorizava a alegria da ave recém-liberta. Entretanto, logo após recebidos por Moreira e Cláudio, ao divisar o marido desfigurado na postura de paralíticos, empalideceu, debruçando-se na cadeira de rodas que o abrigava. Abraçou-se a ele, que não assinalava suas carícias, a crivá-lo de perguntas lastimosas. Por que mudou tanto em apenas 2 anos? O que lhe aconteceu para se relegar a semelhante ruína física? Que fez? Por quê? Por quê? Escutando apenas o ruído de Marina e Dona Justa nas atividades rotineiras, Nemésio se experimentava tocado de fundas lembranças. Não conseguia explicar a si mesmo a razão das ideias que borbulhavam na sua cabeça, mas pensava em Beatriz. Reconstituía sua imagem no imo do ser. A esposa, refletia o doente, em cujo espírito a mudez requintou a vida interior. Se os mortos pudessem amparar os vivos, segundo a crença de tantos, certamente que a velha companheira se compadeceria dele, estendendo-lhe as mãos. Lembrava sua compreensão silenciosa, a dignidade irrepreensível, a bondade, a tolerância. Ignorando que respondia mecanicamente às perguntas da esposa, amarrotada de angústia, ali colada a ele, revisou todos os acontecimentos posteriores à desencarnação dela, como que a lhe prestar severas contas. Gilberto, Marina, Márcia e Cláudio eram os protagonistas principais daquelas cenas que a memória perfeitamente lúcida traçava nos painéis relampagueantes da sua aura, exibindo para a companheira e para nós, como num filme triste, a verdade toda, até o instante que se precipitou no crime. Se Beatriz estivesse no mundo, concluía, estaria isento de aflições e tentações. Junto dela, teria recolhido defesa, orientação. Profundas saudades incitavam sua alma. Recompunha na imaginação os sonhos da juventude. O casamento, os projetos de ventura concentrados em Gilberto pequenino. Movimentou dificilmente a mão esquerda para enxugar o pranto que encharcava o seu rosto, sem saber que a esposa o auxiliava, soluçando. Apreensivo, Neves tentou erguer a filha que se estirou no pavimento à maneira de mãe torturada, incapaz de afastar do peito um filho semi-morto. Em vão, pronunciou palavras de encorajamento, exortações à paciência, conceitos evangélicos, promessas de futuro melhor. A filha, magoada, respondeu que amava Nemésio, que preferia ser amarrada num catre, num pequeno leito, ao lado dele, a separar-se de novo. Agradecia o devotamento de que andou cercada no Almas Irmãs. Entretanto, pedia permissão para considerar que o esposo sofria. Como descansar lembrando dos seus suplícios? E ponderou chorosa que Jesus também carregou a cruz por amor à humanidade. Como fugir de suportar diminutas contrariedades na terra, amenizando o martírio do homem a quem adorava? A doutrina cristã a ensinou que Deus é um Pai compassivo, e um pai compassivo não aprovaria ingratidão e abandono. O pai, que não contava com a imprevista resistência
Disse-me disfarçadamente que Torres pai nada fez para merecer semelhante abnegação e inclinava-se ao estouro, mas sugeri-lhe calma. Censuras agravariam a situação sem proveito. Interferi. Então, calma. Julgar agora não ajuda nada. Salientei que a senhora Torres, que o filho se preparava a dar-lhe uma neta, que a conformidade da parte dela no tocante às provações do marido seria uma bênção para nós. Acatando minha solicitação, ergueu-se contrafeita, acompanhou-nos até Marina, cuja história real na família passou a conhecer pelas memorizações do enfermo. Porém, alma generosa compreendeu as ligações havidas e, olhando Cláudio, que perdoou ao seu esposo tantas injúrias, beijou sua filha com enternecimento de mãe. Abraçou Dona Justa com simpatia e em seguida retornou em nossa companhia ao quarto de Nemésio, onde compartilhou nossa oração e o trabalho de socorro magnético. Pareceu reconfortar-se sobremaneira quando viu Gilberto em casa para o jantar, encantando-se ao notar que o filho buscou o doente para a refeição, após afagar sua testa, acompanhando o gesto afetuoso com expressões de bom ânimo e carinho. Entretanto, quando Neves falou em regressar, a denodada mulher se enlaçou ao marido e, desligada por nós, quase à força, começou a revelar sinais de alienação. Beatriz desceu do prédio abatida, muda, no intuito louvável de reaquecer o seu coração. Neves, que conhecia somente por alto a bancarrota comercial do genro, propôs se realizasse naquela hora o desejo de uma visita, ainda que rápida, à antiga moradia. A filha, agora apática, não contestou. Obedeceu automaticamente. A noite caiu de todo, quando abordamos a vivenda que se reduziu a um casarão às escuras. A lua plena aparecia uma lâmpada enorme que estivesse conscientemente recolhida à distância, envergonhada de apresentar à dona do palacete uma visão assim funestra. Vou parar aqui, já está dando o tempo aqui do filme.